Vamos lá, meus irmãos. Marcos 7, versículo 24 até o versículo 30. Será o nosso texto hoje. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nos ensina lições preciosas, mais uma vez, sobre o nosso coração e como ele é pecador, como ele é terrível, como ele precisa de transformação, precisa de redenção. Nos ajude. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando olhamos para esse texto, estamos diante de um texto tenso e difícil, porque aparentemente temos diante de nós uma fala um tanto quanto preconceituosa do Senhor em relação a uma mulher de outra nacionalidade, uma mulher grega. Mas precisamos notar também que Jesus vai àquela terra, Jesus sai das suas cercanias, podemos dizer assim, e vai até Tiro e Sidom, especificamente para encontrar com aquela mulher. Bom, talvez você já tenha tido alguma experiência de discriminação. Talvez você já tenha estado em algum lugar, algum evento, algum passeio, uma outra cidade. Talvez você já tenha sido recriminado pelo jeito que você fala. Talvez você tenha sido discriminado pelo jeito que você expressa as suas ideias. Talvez você já tenha sido discriminado pela cor da sua pele, já tenha sido discriminado por ser um nordestino ou por ser de outra localidade do país. Talvez você fale puxando um pouco mais o R, ou você fale cantando, como em alguns lugares do Brasil, né? Isso tenha sido motivo, talvez, de alguma espécie de preconceito. Talvez você tenha perdido emprego por causa disso, perdido oportunidades por causa disso. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade preconceituosa. Talvez nós não vejamos isso de modo tão claro e objetivo, mas isso está presente na sociedade. A discriminação racial é um pecado que está no nosso meio. Está no Nordeste, está no Sul, está em vários lugares. Está no norte do país, está no mundo. Ah, irmãos, quantas pessoas, por exemplo, que chegam ao país de Israel como cristãos, recebem a discriminação de alguns judeus, dizendo: volta para sua terra, você não é bem-vindo aqui. Quantas pessoas que saem do seu estado e vão para outro estado do país e também recebem esse tipo de tratamento. Vamos pensar um pouco sobre isso hoje. E vamos pensar como o Evangelho comunica sobre isso e como a graça de Deus alcança corações que estão vivendo nesse contexto podre do pecado, um contexto maligno que discrimina e diminui a imagem e semelhança do Criador numa criatura que ele fez. Poucos textos dos evangelhos nos confrontam tão profundamente como Marcos, capítulo 24, capítulo 7, do 24 ao 30. Ele não apenas fala sobre fé, mas ele expõe algo sutil e perigoso no coração humano. A nossa tendência de transformar a graça em privilégio e a eleição em exclusividade. O pecado não apenas nos afasta de Deus, ele nos leva a construir fronteiras entre nós e os outros. Lembremos-nos
de que quando Adão cai, a comunhão dele com Deus é rompida e a comunhão dele com sua mulher é rompida. Eles estavam nus e o que foi que aconteceu? Eles se envergonharam, então fizeram roupas para si. O pecado quebra a comunhão do homem com Deus, da criatura com o Criador, e o pecado quebra, destrói a comunhão do homem com o outro homem. Aqui, quando olhamos para esse texto, esse episódio não surge de um momento isolado no Evangelho de Marcos. Marcos está encadeando uma série de ensinos e de pensamentos. Esse momento nasce e é o maior terremoto teológico causado por Jesus. Isso aqui estremece as bases do coração dos discípulos e do coração da igreja que estava lendo esse evangelho, dos gentios que iriam ler esse evangelho e iriam ser alcançados por ele. Em Marcos 7, de 1 a 23, como nós vimos na semana passada, Jesus confronta o sistema de purificação de Israel. Lembram disso? Jesus confronta a perspectiva dos fariseus, que interpretavam a lei de Moisés, especificamente Levítico de 11 a 15, ampliando as leis sobre purificação na sua tradição e causando uma série de problemas quanto a isso. Esse é o contexto que nós temos antes desse texto que nós iremos investigar. Aqueles textos nos ensinam que certos elementos, Levítico de 11 a 15, certos alimentos, secreções, contatos com alguém impuro, eram julgados por Deus como algo imundo. Está lá, na lei de Moisés. Com o tempo, essa pedagogia ritual, que foi ensinada por Deus no Antigo Testamento, foi transformada numa teologia social, elaborada pelos judeus. Certos povos, na visão dos judeus e na análise social teológica deles, da lei de Moisés, certos povos passaram a ser vistos como impuros por natureza. Será que não foi esse o mesmo pecado de Hitler e os alemães na Alemanha? A intenção de purificar a raça, de preservar a raça ariana. Então Jesus, nesse contexto, diz algo verdadeiramente revolucionário. Jesus diz o seguinte: nada do que entra no homem o pode contaminar, o que sai do coração é o que contamina o homem. Jesus está dizendo, não é pele, não são rituais, não é lavar as mãos que transforma alguém em impuro, é o seu coração que faz isso. Judeus haviam morrido sob tortura nos dias dos Macabeus. Por que eles morreram? Porque eles não queriam violar as leis de purificação. Mas Jesus afirma que impureza não está na comida, nem no corpo, nem na cultura. A impureza não está no sangue, a impureza está no coração do homem. E é a partir do coração que tudo que está fora é contaminado pelo pecado. O orgulho, a inveja, a soberba, o dolo, a malícia são as verdadeiras fontes da contaminação. E tudo isso vem do coração. Irmãos, imediatamente depois de ensinar isso, Jesus faz algo profundamente simbólico. Ele atravessa uma fronteira e ele vai e entra em Tiro e Sidom. Os discípulos certamente aqui ficaram bem tensos com o que Jesus estava fazendo. A primeira viagem para visitar um gentil foi aquela do endemoniado gadareno e a coisa não foi tão tranquila. Agora Jesus estava indo para uma região gentílica e os discípulos não sabiam o que é que Jesus ia fazer ali. O que é que ia acontecer ali? Observe. Estas cidades, observe isso, de Tiro e Sidom, segundo o livro de Josué, faziam parte do território prometido a Israel, mas que nunca foram plenamente conquistados. Entendeu isso? Tiro e Sidom faziam parte da promessa para que fizessem parte de Israel, mas não foram conquistados devidamente em todas aquelas conquistas de Josué. Eram regiões associadas à profunda idolatria. O paganismo era fortíssimo ali. Havia uma resistência à fé no Deus de Israel, algo grande naquela região. Uma oposição terrível à religião judaica. Eram territórios carregados de memória de medo, de fracasso, de distanciamento espiritual de Deus. E é exatamente ali que Jesus vai, num lugar difícil, que despreza a Deus, que despreza o povo de Deus. E Jesus não vai ali por acaso. Ele entra e ele quer mostrar aos seus discípulos que a impureza
não está no lugar, está no coração. É isso que Jesus quer mostrar, que a impureza está no coração. Então, nenhum território está fora do alcance de Cristo e da extensão do seu reino. Nenhum território. Ali, irmãos, surge uma mulher gentia, grega, estrangeira, mãe, aflita. Aquela mulher viu a sua filha sendo possuída por um demônio em casa. E ela não podia fazer nada. E não tinha ninguém que fizesse nada. Lembre que aquela região era altamente idólatra. Então as operações de Satanás naquela região também eram muito presentes. Aquela mulher tinha fé. E ela vai revelar isso a Jesus. Ela vai falar com Jesus. Ela procura Jesus. Jesus se retira para a região de Tiro. E na mentalidade judaica, esse era um espaço espiritualmente perigoso. Jesus estava rompendo uma fronteira cultural, não apenas geográfica. Ele estava rompendo uma fronteira cultural perigosa aos olhos dos judeus. Mas o verdadeiro Josué, observe isso, o verdadeiro Josué agora entra não com espada, mas com graça. Por que o verdadeiro Josué? Qual é o significado do nome de Josué? Yahvé salva. Qual é o significado do nome de Jesus? Yahvé salva. Josué e Jesus são basicamente o mesmo nome. Jesus vai conquistar um lugar que Josué não conseguiu tomar plenamente. O segundo Josué, ou o verdadeiro Josué, entra não com espada, mas com graça naquela região. Ele pisa em solo que Israel temeu pisar. Ele fala com pessoas que Israel não queria falar. Ele reconhece as fronteiras que o pecado ergueu e rompe essas fronteiras. Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus nunca trabalhou com pureza étnica, porque não existe pureza étnica. Não existe. As raças sempre foram misturadas. Povos africanos aparecem desde o início da Bíblia. Cush está ali relacionado ao Éden. Moisés casa com uma cuxita, ele casa com um africano. A Etiópia é mencionada nas Escrituras várias vezes e Deus estende a mão para a Etiópia nos Salmos. Que coisa maravilhosa, né? Um etíope é convertido em Atos dos Apóstolos. A Bíblia sempre contou uma história de mistura redentora, não de isolamento racial. E aqui a gente precisa pensar em algumas coisas. O que é que você tem ensinado aos seus filhos sobre raça? O que é que você tem dito aos seus filhos? Não fique perto de fulano por causa da cor da pele. Não fique perto de Beltrano porque ele é de tal cidade. Porque esse povo de determinada cidade não presta. Essa discriminação já acontecia no tempo de Jesus. Se lembram daquele ditado que dizia assim, tem alguma coisa boa em Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Então essa discriminação é presente na humanidade desde a queda. E como você tem lidado também com esse tipo de assunto? Tem feito piadas sem graça? Xingando outros porque são negros? Ou outros porque são brancos? Ou porque são de outro país? Fulano é de outro país, gente desse país não presta. Essa tem sido sua fala como cristão, extremamente preconceituosa e pecaminosa, arrogante. Meus irmãos, que lugares e pessoas nós evitamos, porque esses lugares, essas pessoas nos deixam desconfortáveis, não por algo que elas fizeram, mas pelo que elas são. Isso tem acontecido com você? Será que estamos chamando de prudência aquilo que no fundo do nosso coração é discriminação racial e preconceito? É manifestação de pecado. Há alguém que tratamos como se estivesse fora do alcance da graça, mesmo sem dizer isso em voz alta? Na nossa cabeça, aquela pessoa nunca foi salva, nunca será salva. Ela já está no inferno, porque nós temos um pré-julgamento sobre as pessoas. E desprezamos essas pessoas. Esse era o pensamento dos discípulos, tá? Essa era a cultura judaica na época. Era a cultura social judaica. Meus irmãos, nossa fé nos leva para fora ou apenas para
nos manter protegidos dentro de ambientes conhecidos? Nós temos medo de nos relacionarmos com pessoas diferentes porque elas são diferentes? Ou nós queremos pessoas somente parecidas com a gente, né? Como é que você tem orientado seus filhos para eles buscarem um cônjuge? Olhe, não case com um branco. Olhe, não case com um negro. Olhe, não case com fulano, porque a família dele é pobre. Tem sido assim? Porque não tem o que dar a você, não tem futuro para você. Eu não lhe criei para isso. Eu lhe criei para você casar-se com uma pessoa com uma boa condição, com um futuro promissor, de uma boa família, de um bom nome. Nós temos nos comportado assim? Será que esse texto, irmãos, na verdade está? Jesus está nos chamando aqui, nos convocando para refletirmos sobre isso. Se nós somos pessoas discriminatórias, isso não é pauta política, isso é teologia, certo? Isso é teologia. Isso é o que a Escritura diz. Como disse as crianças, no céu haverá pessoas de muitas cores, de muitas formas diferentes. Povos, a Bíblia diz em Apocalipse, povos, no céu haverá, ou na terra prometida haverão povos, povos de Deus. Haverá distinção. E saberemos destas distinções. Mas aqui vamos olhar para o texto. Vejam. A mulher cirofenícia se aproxima. Pelo sistema religioso judaico, ela era impura, certo? Ela não poderia se aproximar de um judeu. Ela era uma gentia, uma mulher estrangeira. Jesus, então, fala para ela dos filhos e dos cachorrinhos. Como eu disse, no momento do sermão para as crianças. Os cães ficavam rodeando as cidades, isso era um costume da época, procurando comida, e os judeus, então, apelidaram os gentios de cães, de cachorros. Mas Jesus não usa essa palavra em relação à resposta que ele dá a ela. Ele usa cachorrinho. Ele usa um diminutivo. Geralmente o diminutivo, quando é usado na linguagem judaica, tem sempre a ver com a linguagem carinhosa. Assim como é com a gente, né? Menininho, né? Menininha. Jesus não usa aquela linguagem pejorativa. Mas ainda assim, parece que Jesus está estabelecendo uma barreira de separação, que ele não poderia dar primeiro à mulher o que precisaria dar primeiro às crianças. As crianças aqui são judeus. Quando Jesus fala isso, irmãos, ele está expondo, ouça-me, tá? Ele está expondo a lógica dos discípulos, para que ela seja quebrada pela fé daquela mulher. Os discípulos eram preconceituosos. Jesus estava com aquela fala direcionada à mulher, ensinando aos apóstolos de que o preconceito deles contra os gentios deveria ser quebrado. A Bíblia nunca trabalhou com categorias de raças, como as teorias sociais e raciais trabalham hoje. Nunca. A Bíblia nunca fez essa separação de uma raça melhor do que outra. E, na verdade, existe apenas uma raça, a raça humana. Esta é a raça que existe, a raça humana. A Palestina sempre foi um corredor de povos. A Palestina não era um laboratório de pureza racial. Afluíam para ali pessoas de vários lugares, de vários povos, e se casavam. Inclusive, Deus não proibiu casamentos interraciais. Deus proibiu o casamento de um crente com idólatra. Se lembre da história que nós estamos estudando, do casamento de Isaac. A recomendação do pai é que fosse se buscar uma esposa para o filho dentro de sua família, que era uma família gentia. A ideia era que quem casasse com o povo de Deus, mesmo sendo de outra nacionalidade, fosse temente a Deus. Assim aconteceu com a mulher de Moisés. Assim aconteceu com a mulher de José. A Bíblia vai nos mostrando isso várias vezes. Assim aconteceu com Boaz e Ruth. Essas relações interraciais estão presentes na Escritura, desde o Gênesis.
E até o Apocalipse elas estão presentes também. A mulher entende, irmãos, algo que os discípulos ainda não haviam entendido. A mulher entende que o pão do reino de Deus não pertence a uma etnia. O pão do reino de Deus flui da misericórdia divina. Perceba que esta passagem que Jesus está falando do pão para as crianças, das migalhas que caem, como a mulher responde, está entre duas multiplicações. Jesus ensina algo sobre multiplicação, Jesus ensina algo sobre purificação, e agora Jesus ensina algo sobre alimento de novo, sobre pão de novo. Jesus está mostrando que ele é o pão que alimenta as nações. Ele é o pão que alimenta o mundo. Todas as nações serão alcançadas por ele. Meus irmãos, será que às vezes decidimos silenciosamente no nosso coração quem merece e quem não merece ser salvo por Deus? Será que a gente decide isso no nosso coração? Será que a gente julga dessa forma? Este povo, esta pessoa, não merece ser salvo. E esse povo é muito ruim. Sabia que esse foi o sentimento de Jonas, o profeta? Nínive? Não. Aquele povo é muito ruim. Eu só vou lá para pregar juízo. E foi e fez isso. E pregou juízo. Foi com raiva, com a contragosto. Deus, na verdade, o arrastou, né, para Nínive. E ele prega e o povo se converte. E o povo se arrepende. Deus quebra o orgulho do profeta, dizendo: eu sou o Deus das nações. Deus não é brasileiro. Deus não é assírio. Deus não é judeu. Deus não é norte-americano. Deus está acima da raça humana, acima das nações. E quer salvar homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações. Quando alguém diferente de nós está sofrendo, como é que nós reagimos? Nós reagimos com compaixão ou nós calculamos aquele sofrimento? Está sofrendo, né? Ah, mas também, rapaz, isso é amor de Deus, rapaz. Isso é a ira de Deus. Só olhar para a criatura você já sabe que não presta. É assim? Seu coração pensa? Só de bater, olha, eu bato meu olho, já sei que não presta. Quero não, quero perto de mim não. Não dá para entrar na minha casa não, não dá para se relacionar comigo não. Não chega perto dos meus filhos não, não quero não. Vocês se consideram a raça pura? Como os judeus se consideravam? Jesus está dizendo algo mais alto do que o seu orgulho. O seu coração é a fonte de todo o mal que sai da sua boca e das suas ações. O seu coração é que é impuro. Há vozes que ignoramos na igreja, irmãos, porque não vem do tipo certo de pessoa ou não chega a nós do jeitinho que a gente queria ouvir. Você entendeu o que eu estou dizendo? Será que há vozes no meio do povo de Deus, no meio da vida da igreja, que a gente não se agrada muito como a pessoa é, do jeito que ela fala, do jeito que ela se expressa? Não me agrada, porque o jeito, até o som da voz me irrita. Até a respiração. Então, qualquer coisa que vier falar, eu já rejeito terminantemente, porque eu não suporto esse tipo de gente. É isso? Jesus está ensinando alguma coisa aqui a você. Jesus está ensinando que o seu orgulho precisa ser quebrado. Temos a fé dessa mulher que se aproxima de Cristo, se humilha diante de Jesus, e mesmo quando tudo parece estar contra ela, ela diz: mas, Senhor, os cachorrinhos comem migalhas. Coisa, né, irmão? Veja só, versículo de número 28, né? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Coisa, né, irmãos? O que é que essa passagem nos ensina, assim, em relação à nossa fé, em relação
o desejo do nosso coração em relação a Cristo. A filha dessa mulher curada. A filha dessa mulher curada sem nenhum ritual de purificação, entende? Não há uma purificação para a menina nem para a mãe. Não há uma conversão cultural. Deixe sua cultura, abandone o lugar onde você nasceu, deixe de viver daquele jeito, fale como judia, e então você será aceita. Nada disso. Apenas fé. Essa mulher tem fé, e ela vai a Jesus pedindo socorro, e ela crê que Jesus fará alguma coisa. Isso sela a teologia de Jesus aqui. Ninguém é impuro por causa do sangue, por causa da cultura ou por causa da origem. Vou repetir. Ninguém é impuro por causa do sangue, por causa da cultura ou por causa da origem. Tenha cuidado com o que você diz. Tenha cuidado com o seu julgamento sobre pessoas, sobre lugares, sobre famílias. Tenha cuidado. Será que você já disse à sua filha assim: tô vendo que você está gostando daquele rapaz, mas pode tirar seu cavalinho da chuva porque ele é pobre. Pode tirar, eu não criei você para casar com pobre. Já disse isso? Se arrependa. Se arrependa. Será que você já disse ao seu filho: tô vendo que você está conversando demais com aquela menina e ela é negra. Não quero ser casado com negros. Já disse isso. Peça perdão a Deus. Você pecou terrivelmente contra o Salvador. Pecou terrivelmente contra o Evangelho. Pecou contra a criação de Deus. A criação de Deus é excelente. Excelente. Como eu disse, irmãos, essa ideia que nós temos de que a raça superior é branca, ela inclusive não é uma ideia bíblica. Jesus não era branco. Nem os apóstolos eram brancos. Jesus não tinha um cabelo longo, ondulado, sedoso, como a gente vê, né? Nos quadros, né? Nos filmes, olhos verdes ou azuis. Jesus não era dessa forma. Você iria se surpreender se você pudesse vê-lo. Talvez, se no alto do seu preconceito você dissesse: Jesus era assim. Com a pele queimada, moreno. Desse jeito. Mas eu achei que ele era mais alto. Achei que ele era diferente. Achei que o rosto era belíssimo. O rosto simples de um judeu. Jesus. Você acha que Paulo era como? Era um europeu? Os cabelos loiros? Os olhos claros? Também não era. Paulo era feio. Cabecinha grande. Careca. Baixinho. Barrigudinho. A perna tronchinha. Era Paulo. A tradição cristã diz isso. Era o apóstolo Paulo. A ponto de ele dizer nas suas epístolas de que muitos diziam que a sua presença era desprezível. Rapaz, ele escreve essas cartas aí brabo, mas quando ele chega num lugar que a gente vê aquele tamanho de gente, esse é Paulo. Paulo? O Paulo, grande Paulo? Desse tamanho. Então me fez desse. Ai, irmãos. Que nosso coração não coloque diante de Cristo condições a Cristo, tentando permitir a Cristo onde ele pode colocar sua graça. Porque nós não temos nenhuma autoridade, nenhuma condição de permitir a Cristo onde ele deve colocar sua graça. Não devemos fazer isso. Devemos olhar para o ensino do Mestre e reproduzi-lo. Deixa eu fazer uma pergunta bem incômoda a você nessa noite. Bem incômoda. Você ora pela conversão do presidente desse país? Você ora por isso? Você ora dizendo: Senhor, salve ele. Alcance ele com a tua graça. Você ora por isso? Está incomodado? Talvez as suas orações tenham sido mais imprecatórias ultimamente, né? Você já orou nesses últimos dias
pelo ministro Alexandre de Moraes? Orou por ele? Está incomodado aí, crente? Eu vim incomodar você hoje. Hoje eu vim para lhe incomodar. Para deixar você desconfortável nesse banco. Porque você é preconceituoso. Isso é o que você é. Seu coração é impuro, imundo e sujo. E assim como ele precisa da graça, outras pessoas também precisam. E quem é você para impedir a graça ser derramada sobre outros? Você não é nada, nem ninguém. Jesus está nos ensinando aqui isso. Olha só, há pessoas feridas porque não se sentiram pertencentes a determinada comunidade cristã. Não foram abraçadas, não foram acolhidas. Há pessoas que não ficaram em determinado lugar porque elas não foram tratadas com dignidade. E não é uma questão aqui de, não, porque essas pessoas querem ser mimadas. Não é isso. Muitas vezes é porque o nosso coração é seletivo e preconceituoso. Somos preconceituosos como os discípulos judeus eram. Nos consideramos superiores por causa da quantidade de melanina que tem na nossa carne, na nossa pele. Confiamos que Jesus age mesmo quando as pessoas ainda não se parecem conosco. Confiamos. Deixa eu provar para você na prática. Na prática. Você se apaixonou, começou a namorar. Coisa linda. Corações, balões, chocolates, cacau show. Carro de som. Lembra do carro de som que ia para a porta tocar música? Pensa num negócio chique, fino. Minha esposa se tremia todinha quando eu dizia que ia contratar aquilo. E aí você finalmente disse um dia, respirou fundo, encontrei minha alma gêmea. Aí você casa. Aí se passa uma semana, 2, 3, 4 anos. Você começa a olhar para aquela pessoa em determinado momento da sua vida. Você diz assim, Senhor, mata e leva. Leva, Senhor. Eu tenho raiva dessa criatura. Eu não aguento mais, Senhor, essa trepeça na minha vida. Leva. Tá rindo porque já pensou. Se não falou, pensou. Jesus conhece os corações, viu? Quando nós começamos a conviver, nós começamos a perceber a realidade do que é o pecado. É isso que eu estou querendo dizer a vocês, entende? A realidade do que é o pecado. E aí nós começamos a entender a nossa própria natureza, como nós somos, que tipo de igreja nós estamos construindo, meus irmãos. Nós estamos construindo uma igreja para poucos, ou uma igreja que busca pregar o evangelho para libertar muitos do pecado. De todas as raças, de todas as culturas. Como nós estamos reagindo ao que o Senhor tem nos ensinado no evangelho. Falamos do amor de Deus, mas achamos que esse amor é direcionado apenas para alguns. Falamos da transformação do evangelho, mas Deus, na verdade, só transforma pessoas boas. A pessoa já é boa, aí Deus melhora ela. Como é que você reagiria se na nossa igreja chegasse uma pessoa, ex-presidiário, condenado por homicídio, e matou várias pessoas, cumpriu pena, e agora chega aqui e quer ser membro dessa igreja? Como você reagiria? Se chegasse aqui uma pessoa dizendo, eu venho do Marrocos, eu era árabe, e eu conheci Jesus, e a sua filhinha crescer e disser, papai, eu quero casar com aquele árabe. Diz, minha filha, ali a bomba é dupla. Se for um homem bomba, procure outro. Procure outro que não seja árabe. Como nós lidamos com a diversidade racial? No final, o que é que esse texto nos ensina? O texto nos ensina que uma criança é liberta, né? A menina é liberta do demônio, mas algo maior acontece.
uma teologia social inteira é derrotada pelo poder da graça. Jesus está alterando a perspectiva dos apóstolos a respeito da salvação das nações. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Porque eles, os apóstolos, iriam pregar às nações. E eles precisavam ter essa visão de mundo alterada pelo poder da graça de Cristo. Senão, eles não pregariam às nações. A teologia que transformava eleição em privilégio e diferença em exclusão é derrotada por Cristo aqui. Porque o judeu pensava assim, não é? Nós somos um povo eleito, somos um povo privilegiado. Os gentios são cães, são cachorros. Não são dignos, fiquem longe de nós. Fiquem longe de nós. Mesmo que professem fé no Deus de Israel, fiquem longe de nós. Assim como Jonas disse, né? Eles são um povo que não presta. Eu já ouvi isso, viu? É nordestino, presta não. Esse povo de Recife, presta não. Já ouvi isso dentro do Nordeste. Vai para casa, volta para tua cidade. Aqui não é teu lugar, não. Jesus nos mostra que o reino não é herdado por genealogia, mas ele é recebido pela fé no Salvador, irmãos. A mulher não muda de povo. Ela não muda de povo. Ela é inserida no povo de Deus, mas continua na sua cultura. Ela não muda de cultura, ela apenas crê e isso basta. Isso basta. O pão nunca foi pequeno para dar apenas aos judeus. A mesa nunca foi estreita, se lembre disso. E quem a tornou limitada fomos nós, não Deus. O pão de Deus nunca é pequeno e a sua mesa nunca é estreita. Sempre cabe mais gente para sentar e comer. Sempre cabe mais gente para sentar e comer. E talvez hoje o Espírito Santo nos pergunte: quem ainda mantemos fora daquilo que Deus abriu para todos? Quem nós queremos que fique fora do que Deus abriu para todos? Porque, irmãos, no fim, Marcos 7 nos ensina que o único lugar que precisa de purificação é o coração. Não é uma cidade, não é uma terra, não é um lugar. É o coração. Este precisa de purificação. O pão não é pequeno, a mesa não é estreita. A mesa está posta. O pão é Cristo. E as nações estão convidadas. Ele disse: chamem todos, chamem os moradores de rua, chamem todos. Jesus disse isso. Chamem todos, para que venham comer, para que venham se alimentar. Aquele é um chamado de Cristo aos povos para que creiam. E essa é a proclamação da igreja. Esse é o compromisso da igreja. Chamar pessoas para que creiam, porque a mesa está posta. Vocês se lembram daquele texto que eu preguei? Jesus na casa de Mateus. Levi, né? Que deu o banquete. E em uma das partes do sermão eu disse o seguinte: a mesa não era de Levi, a mesa era de Cristo. É isso aqui, irmãos. A mesa é de Cristo, ela está posta. O pão não é pequeno e a mesa não é estreita. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite. Louvamos por esta passagem maravilhosa que nos ensina a graça, nos ensina como nós devemos observar o mundo, os outros, como devemos te servir. Livra-nos de um coração legalista, preconceituoso, discriminador. Dá-nos uma visão prudente, um coração cheio de compaixão pelos que não conhecem o Salvador. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. É isso que nós te oramos. Abençoa esta igreja, Senhor. Que seja uma igreja acolhedora. Uma igreja que entende que a mesa está posta. E que ela não é estreita. De que o Senhor chama mais pessoas para sentarem-se nela.
para se alimentarem nela, assim como tem feito aqui em nosso meio. O Senhor tem nos mostrado que a mesa é grande e que o Senhor tem pão para todos. O Senhor tem alimento para todos. Ó Senhor, que não entendamos isso errado. Que não lutemos contra a graça, que não lutemos contra o que o Senhor está fazendo. Que sejamos agentes da graça, instrumentos da graça. Tenha misericórdia de nós. Firma-nos nas verdades do Evangelho de Cristo. Amém. E amém. Que o Senhor nos ajude, não é, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé no Deus triuno. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Senhor, te louvamos nessa noite.